Eu perdi um pouco da aula, gente, eu esqueci de gravar, tá? Mas comecei a gravar agora. Peço desculpa, mas às vezes acontece. Só um pouquinho que eu vou organizar. Só um pouquinho. Vamos lá. Agora eu quero falar com vocês de um outro dispositivo. Tá. Eu quero falar com vocês de um outro dispositivo. Só deixa eu pôr no quadro, que na verdade não é quadro, né? É um quadro digital. Porte, nós falamos já do porte legal da arma de fogo de uso permitido, e agora eu quero que a gente fale do artigo 15. Disparo de arma de fogo. Vejam, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Então, vamos lá. O mero disparo de arma de fogo ou acionamento da munição. Como assim, professora? Sim, se você pegar uma munição e dar uma martelada nela, ela pode disparar. Se você colocar e aquecer uma munição, ela pode disparar. Então, disparar arma de fogo ou acionar munição. Veja, aqui se liga no tipo penal. Ele não falou qual o calibre da arma, ele não disse se é proibida, se é restrita ou é permitida. Ele só falou que disparar arma de fogo ou munição é tipificado, qualquer que seja a sua espécie. Tudo bem? E outra coisa, aqui não se fala em acessório. Aqui o objeto foi restrito para arma de fogo ou acionamento de munição. Não falou em acessório, em artefato explosivo ou incendiário. O objeto material foi mais restrito. Isso você tem que fazer uma tabelinha quando estudar. Disparar arma de fogo ou acionar munição é crime, mas cuidado, cuidado. Vamos verificar como se dá este delito. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, bem jurídico é o mesmo incolumidade pública. Qualquer um pode disparar arma de fogo ou acionar munição. Crime comum. Sujeito passivo, em regra, a coletividade. Outra coisa, tipicidade objetiva. Novamente, nós estamos diante de um crime plurinuclear misto alternativo. Tanto disparo da arma ou a munição, ou acionamento da munição é crime. Mas vamos lá. Desde que seja em lugar habitado, nas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Tudo bem? Então, a grande questão é, eu vou na minha fazenda, num local ermo, e disparo arma de fogo. É crime? Não. Porque a lei reservou a conduta para lugar habitado, adjacências de lugar habitado, via pública ou em direção à via pública. Tudo bem? Pena 2 a 4 anos. Então, vamos lá. Classificação. É um crime comum
de perigo abstrato, porque o bem jurídico é incolumidade pública. Comum, sujeito ativo, qualquer pessoa. Perigo abstrato, incolumidade pública é o bem jurídico. Forma livre, pode ser praticada de qualquer forma e mera conduta. Independe de qualquer resultado. Inclusive, nem tem resultado. Basta disparar, basta conduta, basta acionar, certo? E digo mais, é um crime comissivo. Por quê? Porque ele se executa com uma ação positiva, disparo ou acionamento. É um agir e não uma omissão. Conduta positiva e não negativa. Por vezes, gente, cai na prova essa classificação e o aluno surta, mas surta à toa. É facinho, é facinho. Já falamos, comum, sujeito ativo, qualquer pessoa. Perigo abstrato, o bem jurídico é de perigo abstrato. Forma livre, qualquer forma de execução, e é comissivo, porque os núcleos são condutas positivas, uma ação e não uma omissão. Facinho, né? Vamos lá. Outra coisa que vive sendo perguntada, e eu quero que vocês saibam, é: e o disparo acidental? Vejam, interessante. O disparo acidental é fato atípico. Como assim, Natália? Sim, lembrem, o crime somente vai ser punido na modalidade culposa pelo princípio da excepcionalidade, se assim tiver disposto. E no caso, não tem esta previsão. O crime não foi punido na modalidade culposa. Logo, nesse caso, estamos diante de fato atípico. Outro detalhe que pela terceira vez eu vou referendar com vocês. Qual o objeto material deste crime? Arma de fogo e arma de fogo ou munição. Cuidado, independente da espécie, permitida, restrita ou proibida. Aqui eu quero um outro adendo, um outro detalhe. Olhem. E se eu disparar um artefato explosivo? E se eu disparar um artefato incendiário? Falei com vocês. Os objetos materiais desta lei é arma de fogo, acessório, munição, artefato explosivo ou incendiário. Em cada tipo penal, nós temos que olhar com cautela qual é o objeto material. Nesse caso, se nós estivermos falando de artefato explosivo ou incendiário, não é munição. A gente vai ter que tipificar lá no 16, parágrafo 1º, inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar. Vai caracterizar aqui, ó, empregar artefato explosivo ou incendiário. Portanto, o acionamento de artefato explosivo ou incendiário não caracteriza disparo ou acionamento de munição. Caracteriza emprego de artefato explosivo ou incendiário, o que tipifica artigo 16, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 3. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar aqui. Outra coisa que vive sendo perguntado, olhem que legal. Olha isto, Moacir. E se eu disparar 7 vezes? Eu disparei 7 vezes. Descarreguei ali o meu tamborzinho 38. Tec, 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 tec. Quantos crimes? Vejam, nesse caso, o entendimento é que, e já falei para vocês, a conduta sob o viés jurídico é distinto da ação humana. Óbvio, diversos crimes
são considerados compostos por vários atos. Nesse caso, o número de disparos é irrelevante para a tipificação delitiva, devendo influenciar na dosagem da pena base e nada mais. Outra coisa que se pergunta é: mas eu disparei em via pública à noite. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém na casa. Eu disparei numa casa habitada, mas eu disparei num horário que não tinha ninguém. O horário do disparo é irrelevante. Por quê? Aqui vocês têm que começar a se ligar de verdade no direito. O horário, no direito penal, né? O horário é irrelevante porque aqui é um crime de perigo abstrato. O perigo é presumido. Ora, se fosse um crime de perigo concreto, e foi à noite e não tinha ninguém, tudo bem, não houve lesão. Mas nesse caso, nós não podemos falar que não houve lesão ou perigo de lesão, porque o perigo é presumido, ele é abstrato, tudo bem? Outra coisa que eu quero falar com vocês é o disparo de arma de fogo e o outro crime, porque pensem comigo, vamos pensar comigo. Obviamente, para que eu dispare uma arma de fogo, eu tenho que estar com ela em meu porte ou em minha posse. Tudo bem? Para eu acionar uma munição, eu tenho que estar com ela em minha posse ou em meu porte. Então, nesse caso, você tem que se ligar. Você tem que se ligar e verificar casos concretos distintos. Como assim, professora? Simples, simples. Vamos lá. Imaginem vocês que eu tenho porte de arma e disparo em via pública. Eu vou responder meramente pelo disparo. Por quê? Porque eu tenho o porte. Eu disparo uma arma de fogo na minha residência, mas eu tenho o registro. Eu vou responder meramente pelo disparo. Por quê? Porque eu tenho a posse legal. Então, primeira coisa é você verificar a posse ou porte. Um outro exemplo, eu tenho registro e disparo na rua. Opa! Aí eu vou responder por porte e disparo. Por quê? Porque eu não tenho o porte. Então, você tem que fazer esta identificação no caso concreto. Identificação no caso concreto. Outra coisa que nós temos que conversar é que um crime pode absorver o outro, haverá incidência ali da consunção. Como assim, professora? Vamos imaginar. Eu saio na rua com a arma e então eu decido dispará-la. Eu saio na rua com a arma e então eu decido dispará-la. Há que se analisar o caso concreto para ser verificado se um poderá absorver o outro. Se for dentro do mesmo contexto, se eu só disparei por uma questão de estar tudo dentro do mesmo contexto, podemos aplicar, sim, a consunção. Mas, gente, eu já volto só um pouquinho, que vai acabar. Eu preciso de vocês, por gentileza,
Que alguém me mande. Quem tenha, me mande um oi no WhatsApp para eu mandar o link. Quem tenha meu WhatsApp, por favor, me mande um oi. Ninguém? É porque o André não está. Eu preciso que alguém me mande um oi. Achei já. Já salvo, já começamos. Só um pouquinho.